E você tem hoje quantas lojas próprias? São 64 operações, sendo dessas 5 próprias, porém em 2025 a gente já tem um budget para abrir mais 9 próprias. E por que é importante abrir loja própria? É uma prova de conceito, primeiro porque eu acredito, né, no negócio, então eu abrir como própria também é importante para o meu franqueado. Ele está no mesmo barco, está abrindo. Isso é importante Até mesmo, dentro de né? casa, minha esposa, apesar de ter agência de marketing, também investe em franquias, né? Ela está chegando na 6ª unidade. Né? Obviamente ela tem um Dela. operador, mas ela é sócia, né, investidora, ajuda no marketing e é um business paralelo. Ela não quer deixar o dinheiro só no banco ou só em imóveis, ela quer também varejo na ponta. Então ela como pessoa física tem 6 unidades. Diversifica. Então é importante também para dar uma robustez para o negócio, porque eu consigo abrir com uma velocidade maior também. Né? Então, porque às vezes a gente vê algumas redes que não abrem lojas próprias porque depende do franqueado. E o franqueado é dinheiro de terceiro. Então, depende da velocidade do franqueado, não sua. Então, graças a Deus, a gente tem um fundo, né, que a gente recebeu um aporte importante em 23 e esse dinheiro é exclusivamente para abrir lojas próprias. E o fundo aportou com a condição de abertura de quantas lojas? A ideia é chegar em 300 lojas no Brasil. Então, esse plano... E dessas quantas próprias? A 1/3 delas próprias. Uau, 100 lojas próprias. 100 lojas próprias. É o grande sonho, está na planilha, tem muito trabalho, mas degrau por degrau a gente acredita que as coisas vão chegar lá. E tem alguma loja que você viu na gringa que para você seria a experiência perfeita de café? Uma que você falaria assim, cara, eu sou muito fã dessa maneira, dessa visão de mundo de café. Por exemplo, eu fui para a Escandinávia, coisa de 18 meses. Agora. Você vai agora? Vou. Muitas dicas depois. Me passa depois. Eu fui para os Bálticos e países Escandinávia. Então, Estônia, Letônia, Lituânia. E, assim, a qualidade do café é muito boa, né? Eles cuidam muito bem. Não tem nenhum pé de café, mas compram cafés brasileiros, cafés da África. A experiência é sempre muito boa. Então, eu já cheguei a pedir um to-go, né, um latte art, e quando eu tirei a tampa tinha um 3D ali, ou tinha um latte art, um desenho. Ele podia simplesmente dar um café com leite sem nada. Não, ele fez questão de desenhar e te entregar mesmo com tampa. Então tem uma curadoria muito forte. Né? A Espresso House, por exemplo, que é uma das cafeterias que eu visitei na Escandinávia, nos Bálticos, que é um nome que eu gosto muito. Né? Então, dos 71 países, das 3 voltas ao mundo, gostei muito da experiência que eu tive na Espresso House. E é uma rede pequena, na Europa ali, mas já está chegando em 600 lojas, só de café especial. Tem muito espaço. E eles vendem muitos produtos também de comida, não? Não são muitos SKUs. Porque isso acontece, né? Acontece. Eu percebo que, por exemplo, Blue Bottle, por exemplo, tem poucos produtos. Poucos. É um café excelente, a gama de SKUs de café é grande, mas de alimentos é pequena. Para o nosso modelo no Brasil, por exemplo, o brasileiro ele não quer só o café. Ele quer algo a mais. Então, você não pode ter muito restrito o mix de produtos. Até para chegar no faturamento, como eu mencionei no começo do nosso podcast, tem que ter uma gama de produto ali para fazer o ticket médio aumentar. Então, hoje na externa, eu tenho brunch, eu tenho um bom café da manhã, tenho refeições rápidas, eu tenho as bebidas especiais sazonais, os métodos, tudo isso, a soma disso, mais os canais de venda, dá um grande faturamento, uma boa margem. Lá fora, às vezes, o cara não precisa ter tantos SKUs, porque ele tem muita loja também, né? 600 lojas num espaço pequeno, o cara já comeu em algum lugar, ele já almoçou, ele realmente vai ali para as bebidas, como a inteligência que tem lá nos Estados Unidos. Ali eu tive uma experiência muito boa no café, mas morri de fome. Eu já fui nessa loja, inclusive em Austin tinha uma. Sim. E eu acho que eu fui há uns 12 anos, eles criaram uma rede? Eles têm uma rede de café de extrema qualidade, porém o mix de produto ainda é pequeno. E eu, como brasileiro, que queria ali talvez um salgado, um bolo, só fiquei no café. Gastei menos. É que às vezes também é muito difícil. A excelência que você dá ao líquido dá também ao alimento, né? A bebida, a comida. Sim. É difícil às vezes você fazer essa transposição, porque o café já demanda tanto cuidado, tanto detalhe, a maneira como você extrai, como você torra, os diferentes tipos de extração, é tanta ciência que se aplica na extração do café que às vezes ter essa mesma qualidade na comida. É por isso que eu optei por comprar uma fábrica e dar muita importância para esse canal. E o brunch que você serve, normalmente os externos têm cozinhas? São bases, né? Porque não tem gás, né? Não tem exaustão, a gente manda tudo pré-pronto, né? O que facilita a vida do franqueado, né? Porque ele pode
tocar mais de uma operação com gerentes, né? Eu tenho um franqueado que ele é piloto de avião, pilota Airbus 320, 321, e ele ganhou o troféu de melhor franqueado. Então ele não precisa estar 100% na operação, né? Ele tem gerente, tudo, e isso graças aos métodos que a gente tem de entregar o produto para pronto ali na ponta, né? Ô, Davidson, quando você tem um problema com um franqueado, o franqueado não está... É difícil, porque a partir do momento que você... Ou eu, pelo menos, já ouvi aqui nesse mesmo divã, que quando você começa a confiar seu produto e a sua marca para um franqueado, no pior dos casos, você perde controle sobre essa marca, o cara, às vezes, pode começar a ficar um pouco desesperado mexendo no teu mix de produtos, não serve com uma experiência que você... ou com um ritual que você criou, começa a desviar um pouco do plano original. Por um acaso, nessa jornada tua, você já teve casos assim? E aí, os caras te procuram diretamente? Porque o teu papel de criador é muito importante. Então, às vezes, um franqueado ele não quer conversar com o teu CEO, ele quer conversar com o Davidson, com quem ele fechou ali há 5 anos. Isso acontece. Eu tenho o WhatsApp de 100% deles e mesmo os novos que já estão entrando através de um fluxo ali de governança corporativa, mas eu faço questão também de passar meu WhatsApp, recebê-lo na fábrica, passar um pouco da minha experiência ali, né, tomando um café, mas ele sabe que ele tem todo um canal ali para... Tem um fluxo, né? Fluxo, né? Uhum. Então, por exemplo, ele tem uma dúvida no marketing. Ele entra lá no nosso extranet, na aba marketing, ele vai mandar a mensagem dele, tem um SLA ali de 48 horas, um exemplo, para ele ter a resposta. Se é nutrição, temos uma nutricionista. Uhum. E, claro, se alguma coisa dessa engrenagem não funcionar, ele pode me passar uma mensagem, não tem problema, tomar um café, e eu escuto 100%. Né? E talvez esse seja até um diferencial, porque em muitas redes que eu fui franqueado, o cara era Deus, eu não era ninguém, o cara queria ser meu chefe, então foram experiências terríveis. E isso eu acredito que seja até um grande asset da nossa rede, essa proximidade, né, de poder ouvir, não, desabafa aqui comigo, o que aconteceu? Teve casos do cara falou, não nasci para isso, tá tudo bem. A gente vende operação, não precisa se desesperar. Né? É um ativo, como se fosse um imóvel, um carro, você consegue vender. Né? Infelizmente, já teve casos que houve fechamentos? Houve. Né? A gente também erra, é um risco. Né? Na pandemia, infelizmente, é uma coisa que aconteceu globalmente. Né? A gente tentou de todas as formas, ajudou muita gente, até com isenção temporária de royalties, até isenção por um período de royalties, bonificação de produtos, mas... tem o papel do franqueado também. E a gente entende. Eu, como fui franqueado na ponta, fiquei lá no balcão há muito tempo, eu entendo quando dá e quando não dá. Né? Às vezes a gente vê lojas performando de uma forma não adequada, que eu sei que é por causa daquele franqueado. Né? A gente tem uma loja, por exemplo, né, num determinado estado, que ela quintuplicou a venda. Não triplicou. Foi só trocar o franqueado. Mesmo lugar, mesma loja, mesmo produto, mesma marca. 5 vezes mais de faturamento. 5 vezes mais de faturamento. O que o cara fez? Cuidou? Botou a barriga no balcão? Ele deixou a loja mais iluminada, ele colocou um pé de café, ele deixou toda a mesinha com uma florzinha, um atendimento humanizado. Cuidado. Todo mundo com uniforme bem aparadinho, sempre o bom dia, boa tarde, volte sempre na boca, vitrine sempre cheia, né? Comunicação, marketing, tudo que a franqueadora falou para fazer. Ele executou. E aí não foi do dia para a noite. Mas aí, ao longo de alguns meses, ele foi colhendo o resultado e foi crescendo. Que fantástico, cara. Então, aquele cara que começou nas Casas Bahia, desenhando cartaz, viajou o mundo, foi para a Coreia, enxergou a maneira que o coreano... E eu não fazia a menor questão, porque quando eu cheguei em Seul, também eu não fazia a menor questão que eles colocavam café nesse lugar quase ritualístico. Sim, mesmo, sim. Quase no altar. Voltou para cá, falou assim, eu vou montar um café, mesmo sem não saber de café. Não, começou franqueando, né, algumas marcas, quebrou a cara, aprendeu qual que era a vida do franqueado, criou uma marca e hoje em dia, daqui a pouco, está com 300 lojas. E ainda fiz um livro, né, que me abordaram no LinkedIn. Escreveu o livro É Preciso Coragem para Voar. Que história foda, cara. Eu nunca imaginei, escreveram no LinkedIn ali, a gente quer contar sua história num livro. Falei, mentira, é golpe. Era verdade, deu tudo certo. Né? Lancei na Bienal, fui o 4º mais vendido no Brasil, 9º na Amazon, ainda tem na Amazon, é muito bacana. E eu pude contar essas histórias com mais detalhe, dos golpes, dos erros, ou também do que eu fiz para acertar. Né? Então é muito legal poder contar toda a biografia, a trajetória. E também tem dicas dos países do mundo, para ficar um pouco mais leve o livro, né? Mas ficou um resultado interessante.
Qual?